Fala, galera, beleza? Professor Luiz Jorge aqui, passando para falar de algo que sempre vai aparecer em provas, e são as frações. Você vai precisar desse conceito aqui em um monte de situações. Então, vamos ao início de tudo, né? O que é uma fração? Você tem algo para repartir. Então, quando você tem esse algo para repartir, nós chamamos isso de inteiro, ok? Isso é um inteiro, algo que não está dividido, certo? E aí você resolve fracionar essa coisa, né? Pode ser uma tábua, pode ser um chocolate, pode ser um bolo, enfim. Digamos aqui que você vai lá e fraciona isso em pequenas partes, ok? Quando você fraciona, o que que acontece? O inteiro ficou dividido em quantas partes? Em quatro partes. Ok? Em quatro partes, muito bem. E cada parte dessa aqui vai representar uma de um total de quatro. Uma parte de um total de quatro, uma parte de um total de quatro e uma parte de um total de quatro. Ou seja, você tinha uma coisa que antes era inteira e agora você cortou isso aí em quatro partes iguais, certo? Então, o que que vai acontecer? Você ter um número como esse, nós chamamos esse número de fração. Uma fração é uma porção de um inteiro. É algo que é o resultado de uma divisão propriamente dita. Beleza? Então, vamos lá aos elementos da fração. Os elementos da fração são bem simples. Tá? Então, você vai gravar isso aí. Toda fração tem a forma. Toda fração tem a forma n sobre d. Quem é esse n? Esse n, para mim, vai simbolizar o que chamamos de numerador. É o número que fica em cima. Numerador. É um número que vai indicar quantas partes do todo eu utilizei. E o número que fica embaixo nós chamamos de denominador. Denominador. Denominador significa quantas partes você cortou, quantas partes você fracionou, em quantas partes você dividiu o que era inteiro, ok? Então, aqui são partes utilizadas, certo? E aqui é o total das partes. Beleza? Ok. Então, eu já sei o que é uma fração, então você tem uns exemplos de alguma fração. Por exemplo, eu tenho algo aqui que eu vou dividir em três partes. Então, cada parte dessa aqui vai representar uma de três. Cada parte dessa aqui representa um terço, ok? Se você dividir em duas partes, se você dividir em duas partes, aqui ficou torto, perdão. Se você dividir isso em duas partes e dividir ao meio, cada parte dessa fica dessa forma. Então, você tem o que a gente chama de meio, ou seja, 1/2, ou
Posso também colocar 1/2. Você escolhe o jeito que você vai falar isso aí. Ok? Então, não esqueça. Todas as vezes que você dividir o inteiro, você vai considerar essas partes. Vamos dizer que você divide esse círculo em três partes aqui, ó. Aqui, vamos dizer que eu vou utilizar só essa parte aqui. Então, o que eu utilizei? Eu utilizei uma parte de um total de 3. Beleza? Muito simples isso, né? Então, vamos em frente. O que que vai acontecer agora? Nós vamos classificar as frações. Então, vamos colocar classificação das frações. Como assim? Eu preciso de alguns nomes para eu poder resolver alguns exercícios mais específicos, porque nós não podemos contar com a ideia de que sempre vai aparecer um exercício fácil, que as pessoas vão precisar explicar no enunciado o que é. Para muitos alunos, conta só resolver, não conta, porque se a pessoa não souber a denominação, ele não faz a questão. Então, vamos lá, frações que são próprias. Vou colocar aqui, vou escrever frações, né? Frações. Frações próprias. O que são frações próprias? Vou colocar aqui. Frações próprias é quando o numerador é menor que o denominador. Então, o numerador é menor que o denominador. Ou seja, meio, 2/5, 3/8, 4/9, 7/15 e por aí vai. Tá certo? Ou seja, você tem aqui, ó, que 1 é menor do que 2. Então, tá certo? Uma fração que é própria. 2 é menor do que 5. Também é uma fração própria, ok? Então, 3 é menor do que 8. 4 é menor do que 9. E 7 é menor do que 15. Beleza? Então, frações que são próprias, sempre o numerador ele vai ser menor do que o denominador. Ok? Então, vamos em frente. Observe. Segunda fração que nós vamos ver, frações impróprias. Como assim frações impróprias? Nas frações impróprias, o que que acontece? Acontece que o numerador ele é maior do que o denominador, certo? Então, nesse tipo de fração, vai originar o que a gente chama de fração mista, ok? Por exemplo, 10/3. 10/3, ok? Deixa eu colocar outro exemplo. 15, opa, 15 saiu 17. Já foi, né? 17/15. Pronto. Queria vir 20/35. Observe, 10 é maior do que 3, 17 é maior do que 5 e 20 é maior que 35. Então, nesse caso, as frações impróprias, você tem que gravar que o numerador ele é maior que o denominador. E isso vai me gerar frações da forma mista. Por exemplo, esse 10/3 aqui, ó. 10/3, muito bem. Eu posso fazer o seguinte, ó. Que número que eu vou dividir exatamente por 3?
daqui. Eu posso dizer que o 9 mais um dá para dividir por 3. Como assim, professor? Eu vou sempre procurar um número que seja múltiplo de 3 ou do denominador que você estiver trabalhando. E vou separá-lo para que eu possa separar essa fração aqui. Então, por exemplo, 10 é 9 mais um. Concorda, né? Então, eu vou fazer 9 dividido para 3 mais um terço. Que isso vai me gerar 9 dividido por 3 é quanto? 9 dividido por 3 são 3 mais um terço. Significa que eu tenho uma parte inteira e vou ter uma parte fracionária, tá bom? Parte inteira e vou ter uma parte fracionária, ok? Muito bem. E aí fica como isso aqui? Basta juntar 3 e um terço. Aí, a nossa fração imprópria, que a gente coloca isso aqui, a fração na forma mista. Fração na forma mista. Por quê? Porque você tem uma parte que é inteira e uma parte que é fracionária. Deixa eu só apagar esse inteiro aqui que não está legal. Só para eu fazer de novo. Ficou legalzinho. Então, parte inteira. Tranquilidade. Então, vamos em frente, né? Bora ver aqui o 17 quinzeavos. Outro exemplo. 17 quinzeavos é uma fração imprópria, porque o 17 é maior do que 15. Muito bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou atrás do múltiplo de 15 aqui, certo? Até o 17 eu tenho 15. Então, eu tenho 15. Para 17 sobram 2. Então, ok. Isso estava sendo dividido por 15. Então, vou ter 15 sobre 15 mais 2 dividido para 15, certo? Então, eu sei que 15 dividido para 15 é 1 e vou ter o mais o 2 sobre 15. Para finalizar, você junta isso aí. Então, você fica com um grande e 2 quinzeavos, certo? Então, esses números estão na forma mista, ok? Próximo, nós temos o que a gente chama de fração aparente. O que é uma fração aparente? Opa, fração aparente. O que é uma fração aparente? Aparentemente é uma fração. Quer um exemplo? 8 sobre 2. 8 sobre 2 é uma fração? Sim. Mas 8 sobre 2 dá quanto? 4. Beleza? 10 dividido para 5, 10 quintos. É uma fração aparente também, porque você tem 10 dividido para 5, você vai ter como resultado 2. Então, toda fração aparente vai ter como resultado um número inteiro, ok? Então, basicamente é isso, certo? Você tem também o que a gente chama de frações decimais. Frações, frações decimais. O que são essas frações decimais, professor? Frações decimais são frações que têm no seu denominador 10 ou múltiplos de 10. Então, observe lá, ó, você tem 7 décimos, ou seja, 7 sobre 10. Você tem 5 sobre 100. Você tem 13 sobre 1000.
Mais um exemplo, 15 sobre 10.000. Então, isso tudo são frações decimais, ou seja, são frações em que você vai ter necessariamente no denominador 10 ou múltiplos de 10, ok? Então, vamos para mais um ponto da nossa classificação. A gente tem o que a gente chama de fração ordinária. Uma fração ordinária é o quê? É uma fração que não presta, professor? Não. Fração ordinária, eu vou escrever aqui, é aquela que não tem, eu vou até grifar aqui, que não tem em seu denominador, em seu denominador, que não tem em seu denominador uma potência de 10, ok? Então, exemplos você tem vários aí. Então, todo mundo que não tem 10, 100, 1.000 e etc. é uma fração ordinária. Por exemplo, 3 21 avos. Professor, posso simplificar? Pode. É obrigado a simplificar? Sim. Sempre que puder, simplifique. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 7. Tá bom? Ah, muito bem. Outro exemplo, eu posso te colocar aqui, ó. 5 15 avos. Não é 15, não é múltiplo de 10, então eu posso fazer. Posso simplificar também, professor? Pode. 5 dividido para 5 é 1, 15 dividido para 5 são 3. Beleza. Nossa sexta classificação, fração homogênea. Então, o que que é uma fração homogênea? Fração, uma fração homogênea, vou colocar aqui, é o conjunto de frações que têm denominadores iguais. Vamos para o exemplo. Vou colocar aqui um exemplo, rapidamente. Pega lá, 3 sétimos. Quem é homogêneo com ele? 4 sétimos. 2 sétimos. Então, você tem aqui frações que são homogêneas, tá? É importante que você, quando for observar as operações, todas as frações que você vai ter para fazer uma operação de adição, de subtração, você vai precisar transformar essas frações para frações homogêneas, tá bom? E se tem homogênea, nós temos umas frações que são heterogêneas, que é o contrário, né? Frações heterogêneas. Frações heterogêneas são o contrário da fração homogênea. Quando você tem, vou colocar aqui que eu coloquei o outro, né? É o conjunto de frações que
não tem denominadores iguais. Iguais. Certo? Ou seja, você tem lá um exemplo, né? Deixa eu colocar um exemplo. Exemplo, meio e um terço. Os denominadores aqui, ó, esse é diferente desse. Diferente, tá? Que é a mesma coisa se eu pegar 2/8 aqui. Então, isso aqui, ó, é tudo diferente, tá bom? Então, observe que esses nomes, essas nomenclaturas, elas são importantes para que a gente possa resolver alguns exercícios lá, mais lá na frente, tá? E na prova também, tá? Vamos em frente, que a gente já está quase terminando essa classificação, que ela é enjoada mesmo, mas você só vai fazer isso uma vez na vida mesmo. Então, observe lá, frações equivalentes. Essa daqui a gente já até viu, né? O que são frações equivalentes? São frações que possuem o mesmo valor. Ou seja, deixa eu colocar um exemplo aqui. 1/3 e 9/27, certo? Por quê? Porque se você observar, você multiplicou por 9 em cima e embaixo. Então, essa fração é equivalente com essa, ok? É muito fácil você observar isso aí. Vou ver aqui, ficou meio feio. Vou fazer de novo. Então, o nosso exemplo, ó, é 1/3 igual, ou seja, é equivalente a 9/27. Ou 9/27. Por quê? O que foi que eu fiz? Eu multipliquei numerador e denominador pelo mesmo número. E aí, você pode dizer que essa fração é equivalente a esta, ok? O valor delas é o mesmo. Então, quando você simplifica uma fração, você está indo atrás de uma fração equivalente, ok? E aí vem as frações redutíveis. Frações redutíveis. O que são frações redutíveis? Frações redutíveis são aquelas que você consegue simplificar. Por exemplo, 2/20. Consigo simplificar isso? Consigo. Os dois números são pares, então consigo dividir por 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. 20 dividido para 2 dá 10. Então, você tem 1/10. Aqui, ó, 25/100. 25/100, eu consigo dividir todo mundo por 25. Então, aqui é 25 também. Então, você tem 25 dividido para 25, isso é 1. 100 dividido para 25 é 4. Então, você tem aí 1/4. Ou seja, essas duas frações aqui, deixa eu marcar para você, essa fração e esta fração são redutíveis. Ou seja, eu consigo encontrar um número que é múltiplo tanto do numerador quanto do denominador, que eu consigo dividir em cima e embaixo, tá certo? Então, isso são frações redutíveis. Em suma, são frações que eu consigo simplificá-las, ok? Beleza, então chegamos aqui nas frações irredutíveis. Frações irredutíveis você não consegue um número para simplificar. Ou seja, vou colocar entre aspas aqui, porque é uma coisa meio esdrúxula, mas é a fração que não se consegue simplificar. Um abuso de linguagem, tá bom? Mas é
aquela coisa. Tem que ter estratégia para gravar, que não conseguimos fração que não conseguimos simplificar. Isso vai acontecer quando, professor? Isso vai acontecer quando você tiver números primos nos denominadores, no denominador e no numerador, por exemplo, 7 onzeavos. Não dá para simplificar. Vou colocar aqui exemplo, né? Exemplos. Exemplos. Outro exemplo é o 3/13. Não consigo simplificar, porque esse número é primo, esse daqui também. Esse número é primo, esse daqui também. Deixa eu colocar aqui. 5/29. 5/29, o 5 é primo e o 29 também. Tá bom? Então, quando você tem os dois números primos, já saiba que a fração é irredutível. Ok? Vejamos aqui, mas pode acontecer do seguinte, ó. Você tem dois. Deixa eu ver. Não. Ah, não, porque esse exemplo que ia dar tudo não era primo. Deixa eu colocar aqui. 13/14. 13 é primo, 14 é composto, mas veja que o 13, como ele é primo, e o 14, como ele é composto, 13 e 14, a gente fala que eles são primos entre si. Como assim, professor? Primos entre si? Significa que o MDC entre 13 e 14 é 1. Então, só existe esse divisor para os dois números. Então, eles são primos entre si. Todas as vezes que o MDC entre o numerador e o denominador for 1, então, para você não esquecer, o MDC entre o numerador e o denominador for igual a 1, a fração, opa, aqui, a fração ela é irredutível. Beleza? Tranquilidade, né? Então, essa parte aqui, ela é bastante tranquila. Vamos fazer um resuminho aqui dessa aula. O que que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos o conceito de perdão, fração, função na cabeça, conceito de fração, os tipos de fração. São muitos. Mas qual é a dica? Você precisa lembrar dos casos em que eles são mais cobrados. O que que é uma fração imprópria? Como é que eu transformo uma fração da forma mista para uma fração ordinária? Ou seja, você precisa ter esse traquejo aí com algumas das frações. Não precisa decorar todas, mas você tem que saber como que vai trabalhar com elas, tá bom? Então, eu te espero na próxima aula de frações, que nós vamos falar de operações e vamos resolver algumas questões. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.